Começa agora. Podcast Mostra o Texto. Debates, conversas, entrevistas. Uma produção Estúdio CNF. Apresentação: Pastor César Cavalcante. Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do podcast Mostra o Texto. E nós vamos juntos até o final dessa programação. Que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e que esse programa sirva para a sua edificação espiritual, ministerial, seu crescimento. O tema de hoje é: mulher pode ser pastora? O ministério feminino tem apoio nas escrituras? A Bíblia apoia o ministério pastoral feminino? Não estou dizendo a mulher dar uma palavra, não. Estou dizendo pastoreio feminino. Há apoio nas escrituras? Bom, esse debate seria com o reverendo Samuel Ribeiro, mas a mulher, a esposa dele, que está gestante, teve que ir para a maternidade, então ele está lá na maternidade com a esposa. Tomara que seja uma bênção, porque está um pouquinho adiantado o processo, em mais de um mês. Então estejam orando aí pela família do pastor reverendo Samuel Ribeiro. Eu não lembro o nome, não sei o nome da esposa dele, mas que seja uma bênção ali. Por conta disso ele não pôde estar presente. Mas eu pedi aqui ao meu querido amigo, de muitos anos, inclusive, pastor Edmar Ribeiro, e ele veio aqui nos socorrer, já que ele também tem a mesma ideia. Está aqui, ó, no WhatsApp. Já que ele também tem a mesma ideia. E bem-vindo aqui, pastor Edmar Ribeiro. Muito bom recebê-lo mais uma vez aqui no programa, e obrigado por socorrer a gente. Muito obrigado, meu ilustre irmão, amigo, pastor César Cavalcante, por estar aqui nesta oportunidade para tratarmos aí deste tema importante que, sem dúvida, causa aí algumas divergências, né? Então, há uma certa apreensão, o que é, o que não é, mas qual é o fundamento bíblico para sustentar esse tema. Então, é bem importante, viu? Agradeço e um abraço aí aos nossos ouvintes. Nesse tema, se a Bíblia apoia o ministério pastoral feminino, o senhor vai defender que sim ou que não? Que não. Que não, ok. Com a gente também aqui no programa, professor vindo lá do Rio de Janeiro, professor Matheus Rangel. Muito bom recebê-lo aqui no programa. Seja bem-vindo ao programa. Vamos lá. Amém. Muito obrigado, pastor César, pela concessão desse espaço, pela honra de estar aqui mais uma vez em outras rádios também. É sempre bom estar trabalhando contigo. Pastor Edmar também. E aproveitar para desejar os parabéns para minha esposa, né? Está fazendo 30 anos hoje, meu amor. Te amo. É uma honra estar do seu lado. Que Deus abençoe sua vida. Já ganhou ponto, já entra ganhando ponto. É isso aí. Vai defender o Ministério Pastoral Feminino na Bíblia? Sim. Acredito que o Ministério Pastoral Feminino tem base bíblica e dá para provar isso de forma bem abundante. Então, vamos lá. E a sua opinião, você que está acompanhando a gente? Manda teu áudio para cá, 97417-4129, 011 aqui em São Paulo. E aí sim, 97417-4129. E você, o que você pensa a respeito desse tema? Pastor Edmar, vamos lá. Ministério Pastoral Feminino, muita gente pergunta, né? O que o senhor fala aí sobre isso quando entra nesse assunto? Sobre o assunto, pastor César, por vezes tenho tratado com algumas pessoas, e como é um tema que não é desenvolvido com muita frequência no contexto histórico, então fica uma interrogação, não é, concordem, porque nós temos tantas pastoras hoje atuando, pastoras que têm sido realmente aí instrumentos nas mãos de Deus, mas como é que nós vamos explicar para o leigo que não tem uma fundamentação bíblica para a titulação de pastora? E quando nós olhamos aí o contexto bíblico, claro, depois no contexto histórico a gente vai observar onde é que aparece, como aparece, né, e por que também aparece a titulação de pastoras, de pastora. Porque quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós vamos encontrar uma referência lá em Gênesis que está
associado a Raquel, pastora de ovelhas, cuidava ali do pastoreio das ovelhas do seu pai e assim por diante. Então, a partir dali, algumas pessoas tomam como a base bíblica para a titulação pastoral. E depois do andamento, nós vamos observar no Novo Testamento como é que isso é esclarecido em relação. Tem pastora, não tem? Deus é machista, Deus não é machista? O que aconteceu? Por que Jesus não chamou uma mulher para integrar o grupo do apostolado? Por que quando Paulo relaciona ali os dons ministeriais específicos, também ele não relaciona a pastora? Enfim, nós vamos ter vários pontos aí que os nossos ouvintes aí, telespectadores, vão estar atentos e com certeza vão ter algumas dúvidas esclarecidas ou acrescentadas. Ok, vamos lá, professor Mateus. Eu acredito que deva ser chamado para a mesa, né, pelo menos 2 livros e autores que eu li sobre esse assunto. O primeiro é o William Klein, autor de um livro Introdução à Interpretação Bíblica. Nesse livro ele fala sobre a hermenêutica feminista. E aí ele começa a trazer esse assunto de forma bem interessante. Outra autora é a Maria Clara Bingmer, que fala sobre a teologia latino-americana. Ambos trazem o pano de fundo histórico de 1960, quando, pelo viés do Vaticano II e da teologia da libertação, iniciada por Gutierrez, nós tivemos um movimento que começou a fazer a busca de 4 coisas. A primeira questão é o histórico de luta por espaço. Entendendo que homem e mulher são iguais diante de Deus, ainda que tenham funções diferentes, complementares, eles começaram a buscar o espaço para garantir o direito das mulheres de exercer o ministério pastoral, haja vista que até então havia sido bastante ofuscado, né? Nós temos na Bíblia, mas não temos assim no desenrolar histórico. Depois disso, eles trabalham também a questão da capacidade igualitária, do reconhecimento institucional, e ainda fazem uma diferenciação entre teologia feminista e teologia feminina. Então, a teologia feminina, ela é de aspecto social, que busca o espaço da mulher na sociedade. Foi essa teologia, sim, que deu origem à ideia do ministério pastoral feminino. Hoje, as igrejas como, por exemplo, a Metodista, ela tem há mais de 50 anos ministério pastoral feminino. Algumas convenções batistas aceitam também. A Assembleia de Deus, por exemplo, a do Braz, também aceita pastoras. Inclusive, teve uma que foi consagrada, a Cassiane, né? Foi consagrada lá. Muitas igrejas aceitam. A presbiteriana, ela se mantém insistente ainda em não aceitar esse ministério. Então, do ponto de vista histórico, nós temos essa questão, essa luta, esse berço. Mas não significa que não seja bíblico só porque começou com um pano de fundo histórico social. Nós temos, por exemplo, vou começar aqui de forma mais leve, a Trindade, né? O que o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizem sobre esse tipo de ministério? Quando o Pai estabelece os ministérios, a gente vê em Efésios capítulo 4, verso 11, os dons ministeriais. A uns deu Deus, né, ou seja, o Pai, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. As palavras ali, eles vão dizer, está no masculino. Mas existe uma diferença entre gênero natural e gênero gramatical. Quando eu falo, por exemplo, o copo, é um substantivo masculino, mas esse copo não é macho nem fêmea, certo? Então, a palavra diaconia, que é a palavra para ministério, que engloba os 5, ela é feminina, por exemplo, e não significa que tem que ser apóstola, profetisa, pastora, evangelista e mestra. Então, nós entendemos que o ministério ali, o argumento do gênero, é masculino, é feminino, isso acaba não importando muito para o debate, porque tem diferença de gênero gramatical e gênero natural. Então, o Pai estabeleceu. O Filho, por exemplo, em Gálatas 2:28, está escrito também, né, que nós somos iguais diante de Deus, que Deus não considera a questão de gênero nem de etnia. Ele fala, né, que não há divisão entre judeus e gregos, não há divisão entre homem e mulher. Eu não lembro ipsis literis como está Gálatas 2:28, mas em linhas gerais ele fala isso, essas 3 diferenciações. Livres, né? Isso aí. Exatamente. E Joel 2:28, para mim, mostra a opinião do Espírito Santo sobre isso. Porque pela primeira vez na Bíblia, a mulher foi inserida numa profecia. Ele fala, vossos filhos e vossas filhas, o Benot, do hebraico, profetizarão. Então, você vê Joel também vindo na mesma linha de Paulo, quebrando preconceitos, porque ele fala de velho e fala de novo. Fala de homem e fala de mulher. Ele vem quebrando, ainda fala que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então, eu não consigo perceber que o Espírito Santo derramado sobre toda a carne
é para manter essa distinção de gênero, ou seja, a mulher vai ser usada de um jeito, o homem vai ser usado do outro, a mulher não pode cuidar, o homem que vai cuidar, eu não consigo ver essa distinção. Então, em linhas gerais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em concordância com isso, né? Ok. Pastor Edmar. No que tange a questão aí, não dá para a gente estabelecer como um preconceito divino entre macho e fêmea, né? Porque assim o Senhor os criou. Quando trata da questão do ofício ministerial, aí nós vamos observar a regra, tomando como regra ali o Novo Testamento. Se voltar lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar algumas mulheres exercendo liderança importante, tá? Lá no Antigo Testamento. Quando nós vemos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar mulheres atuando também, auxiliando, né, e muito no ministério. Tá? Entretanto, a questão, por exemplo, específica do pastorado, tá? E aqui é exatamente o ponto que causa a polêmica, né? Em relação ao pastorado em si. Aí a gente vai observar, se tomar o contexto histórico e cultural, tá? Então vai haver os argumentos, por que Jesus não convocou mulheres? Tá? E é claro, tem uma série de argumentos. Tá? Mas depois de Jesus nós temos os apóstolos. O apóstolo Paulo vai para o mundo gentílico, né? Atuar no mundo gentílico. E no mundo gentílico havia uma diversidade realmente de lideranças, né? Inclusive o mundo das sacerdotisas e outras situações. Entretanto, não foi eleita, tá? Pelo menos não ficou registrado, né, no contexto escriturístico, tá? O pastorado feminino ali. Quando nós olhamos para os nossos dias, e aqui, professor, estou na mesma linha para o professor Mateus, de que realmente no decorrer do tempo, com o avanço, né, claro, nós vamos ter o avanço do movimento feminista, que começou realmente a trabalhar, buscar espaço, e aí depois desvirtuou, tá? E isso, de certa forma, o cristianismo sofreu influência. E, inclusive, é um trabalho que eu desenvolvi exatamente sobre o ministério feminino. Tá? Eu desenvolvi uma pesquisa durante algum tempo, pesquisa extensa, e naquela pesquisa eu detectei algumas coisas curiosas nesse sentido, né? Que, por exemplo, a questão aqui do interesse, do esforço para trazer o título de pastora para as mulheres, infelizmente vem lá de uma ideia feminista que trabalharam bastante, já que lá na antiguidade, nas crenças pagãs, tinham sacerdotisa, por que nós não podemos ter pastoras aqui? E aí, então, houve, na verdade, essa transição de ideia, tá? E a partir daí foram aperfeiçoando, já disse bem o professor aqui, alguns segmentos, né? Nós temos aí desde 95, né, algumas denominações já começaram a adotar exatamente o reconhecimento, né, do pastorado feminino. E nós temos aí hoje vários segmentos, e hoje mais nos segmentos pentecostais, né? Parte dos movimentos, mais precisamente neopentecostais, uma grande parte tem adotado essa sistemática, algo que é muito comum hoje. Tá? E aqui nós não estamos questionando a questão, por exemplo, relacionada à pessoa. Nós estamos questionando o apoio ao fundamento bíblico. Perfeito. Para a titulação. Ok. Pastor Mateus. Bem, eu acho que é aí que entra o detalhe. Vamos lá. Em se tratando de hermenêutica, das regras que se dispõem para interpretar um texto, alguns elementos não estão claramente ditos na Bíblia e, contudo, não deixam de ser verdade. Como, por exemplo, a Trindade. A gente tem a Trindade de forma bem inequívoca, João capítulo 1, verso 1, 1 João 5, 7, mas não tem exatamente um texto que a gente possa sacar e dizer, esse texto aqui fala da Trindade, tem toda a definição de Atanásio aqui nesse texto, né? Mas não significa que não seja verdade. Pelo contrário, a Trindade é bíblica e faz parte da ortodoxia cristã, o pastor há de convir comigo. Mas por que a Trindade não entrou de forma tão clara assim, em forma de um texto? Justamente porque o cristianismo está saindo do judaísmo, que é monoteísta absolutista. O que isso significa para a gente? Significa que alguns assuntos extremamente polêmicos, eles serão ditos de formas diferenciadas. Entre os tais, a posição da mulher na igreja. E aí a gente precisa entender um pouco sobre a construção, sobre a estrutura, para perceber essas coisas que eles nos deixaram de modo um pouco mais implícito. Por exemplo, quem foi a pastora de Corinto, pastor Edmar? Quem foi o pastor de Corinto?
Que lá esteve em Corinto. Bom, primeiro foi Paulo, aliás, Então, vamos lá. Quem foi o pastor? Quando Paulo escreveu, por exemplo, né, a gente sabe que depois ele viajou, escreveu da Macedônia. Quem foi o pastor de Corinto? Nós não temos o registro claro do pastor de Corinto. não. Nem Eusébio de Cesareia, eu já procurei em tudo, não tem. Sabe quem que é o pastor de Corinto? 1 Coríntios, capítulo 16, verso 19. Vamos até esse texto. 1 Coríntios 16, 19. Está escrito assim, ó: as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Então, você pode perceber que a igreja, naquele tempo, todo mundo há de convir que ficava na casa da pessoa. O líder principal cedia sua casa para montar a congregação. E aí, quando se trata da citação de Áquila e Priscila, nós já temos um casal para identificar como pastores. Áquila e Priscila. E aí, como é que funciona agora para saber qual deles era o líder principal? Nós recorremos à citação deles, eles aparecem 5 vezes citados na Bíblia, e dessas 5 vezes que eles são citados, nós podemos fazer aqui, ó, Atos 18, do 24 ao 26, Atos 18, 2, 16, 3, 1 Coríntios 16, 19 e 2 Timóteo 4, 19. Eles são citados essas 5 vezes. Dessas 5 vezes, 3 vezes Priscila aparece na frente de Áquila. E o que isso nos sugere, como eu já havia falado na minha introdução, sobre a questão da construção? O que, por exemplo, os especialistas dizem sobre isso? O Daniel B. Wallace, ele fala sobre como deveria estar o grego para poder colocar uma pessoa na frente da outra. E ele usa o exemplo do chamado genitivo de associação. O que é isso? Ele diz o seguinte: quando você tem o uso do genitivo de associação, você está colocando duas pessoas na mesma categoria. Mesma categoria. E isso é o que Daniel B. Wallace diz da página 128 a 130. Tá bom? Ó, o substantivo principal, que é este genitivo, é conectado, normalmente o prefixo sim, que aí você tem em Romanos 16, 2, né? A palavra sinergos, tá exatamente como ele falou, são compostos naturalmente e falam sobre pessoas da mesma categoria. E aí Paulo fala em Romanos 16, 3, né? Saudai a Priscila na frente e Áquila, meus companheiros de trabalho. Então ele coloca companheiros de trabalho na mesma categoria. Pronto, tá. Agora, o que, por exemplo, A.T. Robertson, que é um dos maiores especialistas em língua grega também, fala sobre isso. Ele diz que o fato de Priscila ser citada na frente, isso na sua obra publicada em 2011, página 730, se indica que Priscila exercia um cargo mais importante do que o de Áquila em relação à igreja. Ainda continuando, Craig Kinner, talvez o maior especialista em cultura que nós temos, diz que o esposo normalmente era mencionado primeiro, a menos que a esposa tivesse um status mais alto, social ou religioso. O que nesse contexto aqui de Romanos, né, de 1 Coríntios, vem a ser religioso, porque Paulo fala assim um pouco na frente: os quais pela minha vida expuseram suas cabeças. Eles não fizeram isso pelo exercício profissional, mas pelo exercício ministerial. E ainda, se continuarmos, o Russell Norman Champlin também traz a mesma ideia, mostrando. Então, nós temos aqui, né, 2 especialistas em grego, nós temos um especialista em cultura, um comentarista bíblico, e todos eles concordando com a mesma questão. Detalhe, todos eles não são exatamente a favor do ministério pastoral feminino, mas reconhecem que esses textos não dá para dizer que havia outra liderança a não ser Priscila. Ok, passar aqui para o pastor Edmar, só uma questão, né? Porque parece que o senhor deu a entender que a igreja em Corinto era na casa de Priscila, mas não temos um texto, né? Temos uma ideia. Eu estou falando porque lá em Atos 18 está dizendo assim, ó, versículo 7: saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a casa era contígua à sinagoga e tal, e Paulo esteve ali durante 1 ano e meio pregando a palavra. É assim que nasce a igreja em Corinto. Então a igreja em Corinto nasce na casa de um homem chamado Tício Justo, que era do ladinho ali da sinagoga e tal. Não dá para defender que era na casa de Priscila, né? Mas aqui, pastor, 1 Coríntios 16, 19, tá assim, ó, a igreja que está na casa deles. Então, a igreja mudou de local. Entendeu? Isso, exatamente. Teve um nascedouro, reconheço, mas ela mudou de local, passou a ficar na casa da liderança. Ok. Pastor Edmar. Em que pese todos os comentários que foram citados, professor Mateus, aqui o que nós precisamos, pelo menos, aproximar por exemplo, é da essência bíblica do reconhecimento da titulação pastoral.
Porque Paulo ele faz menção de vários companheiros de ministério, né? Ele inclusive ele faz uma lista e chega a um ponto que ele diz o seguinte, ele nem menciona todo mundo, ele diz cujos nomes estão no livro da vida, né? Então, seja de tantos companheiros. No caso, esse casal fora de fato companheiros importantíssimos no ministério de Paulo, né? Além de Corinto, eles prestaram serviço em outros lugares também, tá? Então, quando a questão, por exemplo, da função, tá, pastoral, porque como é especificado por Paulo, né, na carta aos Efésios, ali distinguindo a função de cada um, quando ele destaca a função pastoral. E aí, quando nós vamos observar realmente o que representa esta função, na função específica, nós não vamos encontrar registrado nenhuma mulher ocupando-se exclusivamente da atividade pastoral. Em Efésios ou na Bíblia toda? Não, eu estou falando do Novo Testamento. Tá. Nós não vamos encontrar nenhuma mulher ocupando-se da função pastoral. Elas estiveram trabalhando muito, em muitos trabalhos, em muitas missões, apoiando os apóstolos. Pedro faz menção, Paulo faz menção do grupo de mulheres, mas nós não vamos encontrar. Se assim fosse, nós deveríamos atribuir a Maria, mãe de Marco, a primeira pastora, porque a questão da casa, porque foi na casa dela que os crentes ali nos dias primitivos se reuniam. Tá? Que é o cenáculo, né? Exatamente. Então não há assim como se trazer à luz da Bíblia. Nós vamos buscar nos comentaristas, nós vamos buscar na história, na cultura, informações, tá, que são importantes, são relevantes sobre o assunto, mas a questão aqui é se o texto é bíblico, né? A Bíblia fundamenta, né? Tá seguro? Não, com o passar do tempo, como a cultura normalmente ela evolui, então cada período surge, né? Tá, eu acho que aqui é melhor, eu entendo que essa mulher tem vocação para o pastorado, e ela às vezes é designada, né? Para o pastorado, e ela desenvolve o trabalho. Já nos dias bíblicos, isso não era um fato, pelo menos não está registrado nos textos bíblicos. O que é ofício pastoral para o senhor? Quando nós olhamos para o ofício pastoral, tá, nós vamos observar aqui que é aquela missão específica de cuidar, né, não só do contexto social, mas de cuidar da vida espiritual, normalmente de uma coletividade. Tá? Então, ele assume esta missão. E no caso assim, específico, nós vamos encontrar as mulheres cuidando muito da questão assistencial, da questão social, tá? Mas cuidando especificamente da questão espiritual, que aqui é o cuidado, é a missão principal do pastor. Nós não vamos encontrar, tá? A não ser em algumas situações assim, esporádicas. Pastor Mateus. Então, vamos lá. Eu acho que houve do pastor aqui uma disposição em colocar que a Bíblia não diz, mas eu acabei de colocar os textos e eu não vi uma refutação direta a esses textos. Quando o senhor fala que função pastoral é cuidar e tudo mais, Atos 18, verso 24 até o 26, diz que foi Priscila que discipulou Apolo. Então, olha aqui, inclusive Priscila citada na frente por alguém que tem um grego melhor do que o de Paulo, que é Lucas. Então, a gente observa o texto de Atos e a gente consegue perceber Priscila e Áquila pegando assim, diz assim, e começou a falar ousadamente, falando de Apolo. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo com mais exatidão e lhe expuseram o caminho de Deus. Então, você pode perceber uma certa preocupação dela, a iniciativa dela. Como é que o pastor, por exemplo, interpreta, melhor do que os comentaristas que eu apresentei, o fato de Priscila ser citado 3 vezes na frente de Áquila? O que isso significa no primeiro século, né, depois de Cristo? Ela, sem dúvida, exercia uma liderança importante, tá? O que não quer dizer que ela exercia a função pastoral. Tá? Mas ela exercia, sim, uma liderança importante, pois se assim fosse também, a gente pode voltar no Antigo Testamento, Miriam seria, de fato, pastora ali, porque ela exercia uma função importante. Mas ali havia uma distinção clara, né, exatamente. Eu só estou voltando lá só para trazer aqui, mas nós estamos aqui no Novo Testamento. Perfeito. Tá? Então, ou seja, no caso aí, ela, dado o seu preparo, a sua qualificação, tá? Ela exercia um papel importantíssimo ali como uma auxiliar de Paulo, tá? Mas não
no exercício da função pastoral. Até porque o discipulado, ele pode ser desenvolvido por qualquer pessoa que exerça alguma liderança. Vamos contextualizar aqui, por exemplo, nas nossas igrejas, elas são departamentalizadas, então nós temos lá uma liderança de jovem que vai cuidar, vai liderar aquele grupo, vai discipular, inclusive, alguns integrantes daquele grupo. Nós temos lá um departamento. Mas aí já é um anacronismo, né? Porque a igreja no primeiro século não funcionava com esse departamento. Não funcionava. Hoje tem pastor de jovem, pastor de adolescente, pastor de... Só estou contextualizando. Mas tem o contexto do discipulado, por exemplo, na Bíblia, onde Paulo conclama as mulheres mais velhas a meio que discipularem as mais jovens. Sim, mas não outros homens. Essas mais novas e tal, tudo mais. Em relação a outros homens, você vê que ela discipula Apolo. Apolo é um cara que a expressão dele dentro da igreja, inclusive quando a igreja de Corinto se divide, fica um falando, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e você vê que ela... Tem uma linha que fala que Apolo que escreveu Hebreus, né? Por exemplo, acho bem interessante até. O conhecimento judaico de Hebreus é absurdo, né? Compete muito a Apolo. Só que aí eu vejo o seguinte, ó. Paulo fala que Priscila expôs a cabeça por Paulo. Não é uma pessoa que está simplesmente numa atividade mais passiva, esperando um líder dizer a ele o que fazer. Ela expôs a própria cabeça. Por isso que Paulo tinha por grande estima. Ela é citada na frente dele. Ela discipula uma pessoa que Paulo senta para ouvir, que é Apolo. Essa mulher tem vários indícios. Agora, por que ela não foi colocada exatamente como pastora? Aí eu pergunto para o senhor, quem na Bíblia é chamado de pastor, além de Jesus? Veja, o que Paulo trata, inclusive, do assunto no texto que o irmão já mencionou, lá em Atos, né, ali capítulo 20, quando ele trata com os anciãos de Éfeso, ele faz questão de deixar bem claro ali que aqueles anciãos, aqueles crentes ali, eles eram pastores, né? Vocês são bispos, os quais o Espírito Santo constituiu, né, para cuidar aí da igreja. Então, nós vamos encontrar, ou seja, no caso do pastor ou presbítero, nós vamos encontrar Paulo, inclusive, destacando o assunto, quando ele fala ali para Tito, né, na carta a Tito, que ele disse que Tito deveria estabelecer presbíteros ou pastores, né, em vários lugares. Então, nós vamos observar que esta responsabilidade... Na carta de Tito, inclusive, viu? Tem duas mulheres também que são líderes, né? É Evódia e Síntique. Sim, ele vai falar exatamente sobre a importância do trabalho daquelas mulheres, né? Que Timóteo foi Ele fala ali, inclusive, que elas são mau exemplos. Mesmo sendo liderança, deveriam resolver a dissensão que tinham entre si. Ou seja, mas ele diz, quando eu estou falando da importância delas, porque foram elas que instruíram Timóteo desde a meninice. Tá? Então, ou seja, quando a gente observa aqui, essa questão quem aí instruiu Timóteo foi Lloyd. Da importância. É outra mulher, me favorece, mas não foi a Evódia e Síntique. Ele fala, inclusive, a fé que habitou na tua avó Lloyd. Perdão, né? Isso mesmo. Tá? Então, eu troquei aqui. Os nomes, tudo bem, não, mas eu entendi. Sem problema. Mas então observe que, quando nós olhamos para o contexto do Novo Testamento, aí da função específica, né, vamos dizer, nos registros, nós vamos ter dificuldade de encontrar mulheres importantes trabalhando, fazendo um trabalho de liderança importantíssimo, mas assumir, vamos dizer, o pastorado em si, então é difícil de trazer. Difícil implantar até para homens, pastor. Olha só, a palavra pastor, por exemplo, aparece em 21 vezes na Bíblia. Tá? Eu tenho aqui as referências, deixa eu ver se eu anotei de forma mais específica. A palavra pastor aparece figurada em Mateus 25, 32, 26, 31, Marcos 14, 27, João 2, 10, aí dentro de João, né, João 10, João 10, 2, 10, 11, 10, 14, 10, 16. Todos eles aqui são figurados, referência a Cristo. Quando faz referência a homens, geralmente são pastores profissionais que trabalhavam com ovelha, não com pessoas. A única referência, as duas únicas referências que aparecem aqui na Bíblia com o termo poimen, que é pastores, se referindo a homens, é João 21, 16, que fala de Pedro, mas usa ali, num sentido mais carinhoso, de Pedro apacenta as minhas ovelhas, é o verbo apacentar e não o título pastor, o substantivo pastor. O ofício pastoral em si, que não diz que é um homem ou só homens, que aparece em Efésios 4:11. 1 Pedro 5:2 fala dos líderes da igreja em geral, porque o verbo está na segunda pessoa do plural, de forma genérica. E em Judas, verso 12, fala sobre os falsos pastores. Ou seja, não tem nenhum texto bíblico que fale assim, fulano era pastor. Ou seja, algum homem é pastor. Então nós temos aqui 4 tipos de referência quando usado o substantivo pastor. A Jesus, a falsos pastores,
nós temos referência a Pedro como verbo apacentar, ou seja, é uma Mas qual que é a sua atividade. defesa sobre isso? Quer dizer que você é contra a terminologia pastor? Não, pelo contrário, eu sou a favor. O que eu quero Mas dizer você está é defendendo que não tem essa terminologia aplicada a uma pessoa. Exatamente, No Novo Testamento, tem sobre um tirando ofício. Jesus. tem o ofício pastoral. Nesse ofício, aí eis a questão. Ele está querendo, por exemplo, que eu traga assim, ó, fulano era pastora. Aí eu vou dizer, não tem como dizer que fulano era pastora, porque isso não era usado nem para os homens. Não tem fulano era pastor. O que tem na Bíblia é um ministério pastoral que é composto por homens e mulheres. Como que nós percebemos isso? Botei até um 3 aqui, ó. Né? É só 2 gêneros, tá, gente? Macho e fêmea. E aí, como é que eu percebo isso? Os homens que estão dentro desse ofício pastoral, nós vamos percebê-los através das indicações textuais, das atividades que eles faziam. E as mulheres também. E como que eu percebo os homens nos ofícios pastorais? Quando ele fala, por exemplo, o senhor bem colocou aí a Timóteo, Paulo e Timóteo escrevendo para Tito, né, falam sobre os pastores estabelecidos lá. Eles usam um termo masculino, mas ali você vai perceber que naquela igreja também tinham mulheres, Evode e Sintique, que Paulo fala, ó, resolve o problema de vocês aí, que quando a gente vai ver os comentários da mesma coisa. E as mulheres, como é que a gente percebe? Priscila, por exemplo, é uma mulher que com certeza era pastora pelas atividades que ela exerceu. Ela ensinou, ela discipulou, ela expôs a cabeça e foi citada. Gente, é muito comum para você entrar numa citação de um homem e uma mulher de modo totalmente anticultural, é porque se quer destacar essa mulher. Ok, pastor Edmar. O caso aí não seria o não destaque, né? De fato, Priscila ela é um destaque realmente ali como Ótimo. mensageira do Evangelho de Jesus Cristo. Agora a questão, por exemplo, quando nós olhamos para a questão aí da titulação, que é exatamente o ponto aqui, né, se de fato a Bíblia apoia, né, você tem fundamento bíblico. Para a titulação. Né? Exatamente, para a titulação. Veja bem, o exercício, eu já fiz menção aqui de um trabalho que eu desenvolvi sobre o Ministério Feminino, tá? O exercício, tá, por exemplo, do pastorado, em muitas situações ele é exercido, às vezes, pela esposa do pastor, sem título de pastora, Sim. que talvez não, com muita eficiência. Isso é algo mais comum. E Exatamente. até ela passa a ser tratada como pastora também, às vezes pela comunidade, tá, dado o trabalho que ela desenvolve. Mas isto não, no contexto do Novo Testamento, tá, não está em momento algum a mulher assumindo a liderança do pastorado em determinada comunidade, em determinada igreja. Também não Já tem pro homem. não há uma determinação no contexto neotestamentário, tá, da instituição específica para que elas assumissem trabalho nas comunidades, tá, como a titular. Você vai observar que aí, quando Paulo diz que Tito deveria estabelecer presbíteros, tá? E aí, ou seja, hoje a gente tem algumas situações até complicadas, né? Porque no caso do presbítero, aí então vamos arrumar um gênero feminino também, e aí fica uma situação assim que não é muito convencional. Mas também então, tem presbítera na Bíblia, no feminino, no grego. Então, ou seja, nós vamos observar exatamente na questão do exercício da função, tá? Nós dificilmente vamos conseguir exatamente esta comprovação Mas de também que não tem pro lá, homem. Como é que a gente lá resolve elas isso? estavam. Não, para os homens, tá? Não tem dificuldade para o entendimento em relação à questão, por exemplo, da sua presença no exercício. Entendimento, mas não tem texto. Das atividades. Qual o nome do podcast? Eu já fiz Mostra menção. o texto. Eu já fiz menção aqui que quando Paulo deixa bem claro ali para aquele grupo, né, ali na cidade de Éfeso, tá, quando ele escreve a carta a Timóteo recomendando as qualificações que deveria ter, tá, esse presbítero, tá? Então, ou seja, quando nós observamos tudo isso, está claro que a figura, tá, e o exercício da função está ali, não só implícito, mas explícito em todos os textos. Pastor Mateus. Mas é genérico, esse é o detalhe. Porque na carta de Tito que o senhor falou, capítulo 4, verso 1 e 2, fala de Sintique e Evódia. E todos os comentários tratam elas como líderes da igreja, que tinham um problema para resolver. Então nós não temos, pastor, até agora, se o senhor me acusar de não tem um texto para poder falar de uma mulher pastora, também não tem para falar de um homem pastor. O texto das 21 passagens tem referência, 13 delas a Jesus,
As outras são referências a ofícios, falsos pastores e uma referência ao verbo apacentar, que não é nem o substantivo pastor. Então, assim, nesse ponto, se a gente colocasse aqui, né, o primeiro argumento, termo pastor. Termo pastor. Tá igual para igual. Porque não tem para os homens, também não tem para as mulheres. Como é que nós vamos tratar, então? Eu reconheço homens pastores? Reconheço. Reconheço quando o termo, por exemplo, bispos, endereçado a Pedro. Reconheço, por exemplo, quando o ofício pastoral é endereçado para os líderes das igrejas. Mas eu também preciso reconhecer Priscila. Eu entendo o seu argumento, e é um bom argumento, viu, Mateus? Me preocupa uma coisa, e aí eu nem estou no tema de pastora agora, mas me preocupa assim, algumas denominações são contra o cargo pastoral, como por exemplo a Congregação Cristã. Então você entende isso também igual o pessoal da CCB? Porque se você fala assim, mas não tem nenhum pastor fora Jesus mencionado na Bíblia, tem aí falsos pastores, mas quando fala falsos, não é porque existem os verdadeiros? Exatamente. Agora, quando existem os verdadeiros, eu faço coro contigo nesse ponto, né, com o pastor também. Existem pastores na Bíblia, mas esses pastores não é uma propriedade do gênero masculino, entendeu? É um ofício que é composto por homens e mulheres, que nós percebemos a ocupação desse ofício quando lemos na Bíblia. Mas tem alguma vez onde pastor tem o gênero feminino no Novo Testamento? Não tem, porque o gênero masculino, ele é abarcador. É igual dizer, por exemplo, assim, havia... Eles foram, entendi. Entendeu? Entendi. E aí, dá para desenvolver mais, por exemplo, Efésios capítulo 4, só para a gente poder dar uma refutação a essa heresia da CCB. Efésios 4:11, que está assim, né? A uns deu Deus para apóstolos, deixa eu só ver aqui. Profetas, evangelistas, exatamente, pastores e doutores. Quando diz que Deus concedeu, o verbo edoken aqui, ele é o aoristo. Ele indica o quê? Uma ação pontual. Então, é uma ação pontual. Deus estabeleceu em um tempo específico os pastores. Nós não temos o texto dizendo que essa ação foi interrompida. Então, o que Deus estabeleceu lá atrás, repete-se hoje. Quando a gente vai para a igreja primitiva, pastor de Hermas, Eusébio de Cesareia, eles continuam o cargo do pastor. Então, na escolástica, também continua o cargo do pastor. Na reforma, inclusive, eles continuam dos pastores. E aí, se o senhor me permitir, tem até várias mulheres aqui com destaques. Mulheres que não foram, entre aspas, pastoras, foram até rainhas. Elas, de alguma forma, estavam até cargos acima da igreja. Nós temos, por exemplo, na reforma na Suíça, Ana Reinhard e Delet Burris, que é a esposa de Calvino, que ele colocou ela como uma espécie de pastora dos refugiados. Ela é chamada, assim por alguns comentaristas, de pastores dos refugiados. Nós temos a Anna Bininger, nós temos na Alemanha a Catarina Zell, a Margaret Blaise, que ela, inclusive, acho que foi ela que era uma mulher elogiada, que dominava o grego e latim, ela ensinava para os homens, tinha espaço nos seminários. Né? O James Good fala sobre isso no material dele. Tem o René Dieste, Olímpia de Morata. Se a gente pôr para a França, tem a Margarete de Navarra, que era rainha. Nós temos a Jeanne de Albrecht, que era também rainha. Charlotte de Mornay, que era esposa de Philippe Mornay. Nós temos Philippe Deluns. Nós temos a outra Charlotte, que é de Bourbon. Luísa de Coligny. Ou seja, a gente tem a presença das mulheres em cargos importantíssimos dentro do ministério. Né? E aí já na reforma, tá? Reforma, nascedora da presbiteriana. Depois você estuda sobre a Idelet, por exemplo, a esposa do Calvino, que ela era chamada por alguns de pastora dos refugiados. Pastor Edmar. No contexto histórico, é sabido a influência, a participação das mulheres. Nós tivemos até há pouco tempo na Inglaterra, né, a rainha que era a chefe, né, da igreja. Do Reino Unido, também da igreja. Exatamente, viu? Então, ou seja, nós temos na história aí a participação brilhante de muitas mulheres, principalmente no contexto da ação social, do evangelismo, né, dos trabalhos voltados à questão da saúde, né? As Santas Casas, porque tem toda uma história de tudo isso aí. As mulheres sempre ali atuantes, né, como instrumentos realmente de Deus, ora no contexto bíblico, ora discipulando de fato, ora cuidando realmente do contexto, como já mencionei, do contexto social. Isso é inegável, né? A história está aí exatamente para nos
trazer todas essas informações. Agora, quando nós olhamos especificamente para a questão aqui da função, né, não tem como negar a participação, o trabalho, o brilhante trabalho das mulheres na pregação, no ensino e até no pastorado, né, no contexto histórico. Agora que o contexto, como já dito aqui, é exatamente a questão ali dos primeiros séculos do cristianismo. Vamos dizer aqui, naquele período ali, ainda que estava em desenvolvimento a produção literária neotestamentária. Como é que isso acontecia? Qual era a participação? E aí nós vamos ter todo um contexto, inclusive cultural, que dificultava exatamente essa participação direta. Sim. Então, nós vamos ter isso aí. E quando olhamos para os textos bíblicos em si, nós não vamos realmente poder fundamentar à luz da Escritura Sagrada essa questão específica da titulação pastoral. O trabalho até existe, nós vamos encontrar muitas mulheres trabalhando, mas a titulação, a função mesmo ponto, né? Reconhecida, vamos dizer, pela comunidade, a semelhança do pastor, porque já dito aí, quando Paulo deixa bem claro que ele concedeu, né, ele presenteou a igreja com essas lideranças, né, todo o ministério aí, os dons ministeriais, tá? O pastor, ele está aí muito claro, independente de onde ele estava. Se ele recebeu a chamada, a vocação, ele assumia e desenvolvia bem. Para não ficar rodando nesse assunto, no looping, você falou sobre presbítera na Bíblia. Isso, é porque a palavra... Onde está escrito lá? Palavra presbítera, né, e presbítero significa ancião. Então, quando a Bíblia fala, tem aquele texto mesmo que você usou, que as mulheres mais velhas. As anciãs, deveriam orientar. E aí... Mas aí é que tem presbítero e presbítero. Tem presbítero na Bíblia que é o velho, e tem presbítero na Bíblia que é um cargo eclesiástico. Então esse é o detalhe. Na presbítera não é um cargo eclesiástico, então, né? Seria a pessoa idosa, a pessoa mais velha, seria isso. Ou seria, você enxerga ali um cargo mesmo? Então, esse é o problema. Como fazer essa distinção? Porque não tem nenhum adjetivo só dando esse relevo, entendeu? Só o contexto. Aí o contexto, ótimo. No contexto, o presbítero é aquele que ensina, certo? Aquele que unge com óleo, que ora pelos enfermos. As presbíteras, que seriam as mulheres anciãs, a gente tem essa dificuldade justamente porque o presbítero foi mantido, a palavra presbítero, na nossa Bíblia está lá, presbítero. Quando chega na mulher, eles traduzem e botam anciã. Não manteve o mesmo título. Porque ela recebe um título e uma função, igual os presbíteros. Só que como foi traduzido para a nossa Bíblia, e a gente geralmente está lendo em português, a gente fala, recebeu uma função, não, mas é só uma coroinha aqui da igreja. Entendeu? Então, quando a gente olha para o texto grego, eles são tratados com o mesmo termo. E o contexto? O contexto da função para os homens, mas também da função para as mulheres. Então, a gente não consegue ver essa diferença. É um outro detalhe que a tradução do português vem, às vezes, enviesada. Ela traduz um termo e, às vezes, não traduz. É igual a palavra apostasia, por exemplo. Em alguns lugares ela vai ser traduzida, em outros vai ser transliterada. Né? O verbo apostatar, a gente acaba entendendo de acordo com 1 Timóteo 4:1. Lá, apostatar tem o objetivo de se afastar. Aí quando chega em 2 Tessalonicenses 2:3, não traduzem, bota transliterado para deixar obscuro o negócio. Então a gente consegue perceber uma mão teológica na tradução. Mas a palavra, né? apostasia. Oi? A palavra apostasia aparece nos dois textos. Mas você... Não é que um está traduzido e o outro não. Mas no dicionário português você tem o verbo apostatar, mas não tem o substantivo apostasia. É que assim, no texto lá de Timóteo, é Timóteo 4, né? 1 Timóteo 4. De 1 Timóteo 4, ele também aparece transliterado. Mas não aí... é só um problema de Tessalonicenses. A Timóteo também, ambos aparecem transliterados. Não, mas ali já é traduzido mesmo. É porque eles pegaram a base do grego e colocaram para o português. Se você for ver o verbo apostatar, no dicionário português tem. O substantivo apostasia não tem. Então eu posso pegar o verbo apostatar e colocar ele, né? Eu apostato, tu apostatas, ele apostato. Numa redação do Enem vai ser aprovado. Mas se eu botar o substantivo apostasia, eles vão dizer que é estrangeirismo e vão riscar. Entendeu? Bom, vamos lá. Eu tenho que fazer aqui o intervalo e a gente volta já com esse... Aliás, pode segurar aí mesmo. A FTB está disponibilizando para você a possibilidade da sua formação plena em teologia por R$ 149,00. E calma que não é só isso. Você paga somente no primeiro ano e estuda 4 anos. Você estuda 4 anos na FTB pagando apenas 1. E os outros 3 anos, você não tem que pagar nenhum centavo.
Parece piada, mas é verdade. Quando você faz a inscrição na FTB, você recebe uma caixa com todo o material didático entregue numa única vez. Aí dentro você tem o curso Fundamental em Teologia. Esse tem 20 disciplinas. Vamos falar em tempo? Esse você tem 18 meses para estudar. Depois dele, você tem o segundo nível intermediário, mais 1 ano, fazendo 2 anos e meio. Por último, mais 1 ano e meio com curso avançado. Ao todo, fazendo um total de 4 anos de conteúdo. Esses 4 anos, você vai estudar 48 meses com a FTB, com todo o apoio pedagógico da faculdade, isso é, mapa mental, encontros regulares de tutoria com o professor para tirar dúvidas, mentoria teológica, essa é comigo e é ao vivo e é todo mês, videoaulas, acessos dentro do site, da plataforma da faculdade. Ainda hoje, a FTB é a única faculdade, curso, seminário, sei lá o que vocês quiserem, do Brasil que tem audiobook. Você aperta o play e escuta todo o conteúdo que está dentro do livro. Se você não tem tempo para ler, você não tem desculpa aqui na FTB, porque é só apertar o play e ouvir enquanto você está trabalhando, dirigindo, enquanto você está na oficina. Você escuta o conteúdo do material teológico da FTB. Aliás, a FTB é única em alguns aspectos, e para provar fica o desafio FTB. Se você encontrar no Brasil, nas 4 paredes do Brasil, uma instituição que faz tudo que a FTB faz, o nosso fica de graça. Não é sobre se você encontrar um mais barato, não, tá? Se você encontrar alguma instituição que faz tudo, que é audiobook, por exemplo, todo material impresso no único volume, por exemplo, estudar 4 anos pagando 1, por exemplo, tudo isso fica disponível para você por R$ 149,00, está aí na tela. Está vendo aqui embaixo? Ó, R$ 149,00. Se você quiser só o curso fundamental, é R$ 75,00. E os vários diferenciais que só existem aqui na FTB. Por isso a gente tem vários ditados na FTB, e um deles é que fazer parte da FTB é uma questão de lógica, né? Então você vai pesquisar. Tem o melhor curso, o melhor material e ainda por mais barato, então vem para a FTB você também. Então, para se inscrever nessa promoção, olha aí o preço. R$ 149,00. Você estuda 4 anos, pagando 12 mensalidades. Estuda 48 meses, mas paga 12. E os outros 36 meses não tem que pagar mais nada. E tem desconto, inclusive, para quem quiser pagar à vista. Ao invés de pagar, porque 12 de 149 dá 1.700, sei lá quanto. Se você pagar à vista, é 1.499. E a mesma coisa com o curso fundamental. São 12 parcelas de 75 ou 750 à vista. Para isso, é só chamar pelo WhatsApp. Aliás, o link está disponível aqui agora. Aqui agora está o link disponível. É só clicar no link e fazer parte da maior escola de teologia à distância do Brasil. E tem aí o reconhecimento da ETAL, Associação das Escolas Teológicas da América Latina. Deixa eu ver se eu alcance aqui. Para você. Ah, tá aí. Olha aí que beleza. Escola Destaque do ano de 2025. E quem está dizendo é a Associação das Escolas Teológicas da América Latina, reconhecendo a FTB como escola de destaque do ano, agora em 2025. É coisa nova, não estou falando de 1914, não, como as TJs gostam. Então tá aí o prêmio da FTB como escola de destaque do ano corrente, agora de 2025. O Jaime está dizendo, sou aluno da FTB, é a melhor do Brasil mesmo. E tem um montão de gente aí falando sobre a FTB, falando do tipo do material didático, enfim, o suporte da FTB também é sem igual. A FTB é a única, por exemplo, que dá estágio supervisionado desde o fundamental, não custa nada. Você faz estágio a cada 5 matérias, eu acho 4 ou 5 matérias, tem um estágio supervisionado disponível para você. Você pode fazer o estágio na sua própria igreja, o seu pastor assina, manda para a gente, é a sua igreja em parceria com a FTB. E também temos agora o sistema de núcleos. Se você quer um núcleo na sua igreja também, é só falar que você gostaria de ter um núcleo e com certeza vamos dar um start aí do núcleo na sua igreja. Só o núcleo é um número diferente, deixa eu ver se eu acho aqui o número. Tá aí? Obrigado. Para núcleos, 99276-5858. 011 99276-5858. E temos aí núcleos, tem um núcleo aí sendo fechado, deixa eu ver aonde. Guaianazes, aqui na zona leste de São Paulo.
perto da Avenida Dom João Neri, tem um núcleo sendo formado também no Itaim Paulista, e você também pode montar um núcleo na sua igreja. O WhatsApp é 992765858, e para fazer a inscrição no curso e chegar aí na sua casa, é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Vai. Podcast Mostra o Texto. Estamos de volta, minha gente. Eu fechei aqui o bloco com o pastor Mateus, volto aqui com o doutor Edmar Ribeiro. Quando nós pensamos sobre a obra ministerial, como um todo, e mais especificamente quando nós nos aplicamos aqui uma reflexão sobre o assunto aqui do ministério feminino, né, o ministério pastoral feminino, é interessante observar que a ideia aqui discutida não é menosprezar aquelas pessoas que estão envolvidas no ministério, que têm se dedicado de fato à obra do Senhor, tá? Pelo contrário, a ideia é esclarecer em relação ao que a Bíblia diz e o que a cultura nos apresenta agora no século XXI. Tá? Isso que não é algo novo, né? Já tem aí algumas décadas, né, que o ministério feminino ele vem sendo desenvolvido em vários segmentos. Nós temos, por exemplo, desenvolvido dentro do segmento adventista, né, dentro do segmento batista também já existe, né, alguns já adotando, dentro de segmentos da Assembleia de Deus também, que já vem adotando, dentre outros, né, outros. Quando nós olhamos para linhas do cristianismo, por exemplo, como o catolicismo, tá? Ele continua resistente, ele não adota, até então não há o reconhecimento da sacerdotisa, né? Pelo menos até então não existe. Nós temos segmentos, como já foi mencionado aqui também, né? Como a Igreja Presbiteriana também, que não adota, pelo menos até então, tá? A função de pastora. Já outros segmentos, já é uma coisa muito comum. Eu já tenho participado de eventos, assim, interessante, que no púlpito só tem pastoras. Viu? Eu sou convidado para ir lá para pregar. E em uma delas, a esposa era a pastora e o esposo era o diácono na igreja. Né? Então, são coisas que vão acontecendo assim no dia a dia. E se o propósito é ganhar almas para o reino de Deus, é edificar vidas, tá? Aqui a questão da nomenclatura fica exatamente aí a discussão. E, como disse, a questão é a fundamentação bíblica. No contexto histórico, isso não tem o que discutir hoje, né? Mas no contexto bíblico, cabe a discussão. Pastor Mateus. Vamos lá, gente. O que acontece? Eu vou tentar entrar em outro texto para a gente poder andar, né? Como eu já disse, o termo pastor ficou aqui no 0 a 0, porque o Senhor não reconhece a função de Priscila na igreja. As atividades que ela fez, que eu já mostrei aqui, ligada a Apolo, ligada a dar a própria cabeça, né? E também ligada a ser citada 3 vezes na frente, tudo isso para mim são 3 elementos. Quase que nenhum outro líder da igreja você tem com tantas características em torno dele, qualificando as atividades pastorais. Mas tudo bem. Isso aí, ao meu ver, já é um negacionismo. O Senhor não quer entrar nas 3 vezes, nem na cabeça e nem na questão de discipulado de Apolo. Mas tudo bem, entendendo que o Senhor negou isso, vamos para Romanos capítulo 16, verso 7. Está escrito assim, saudai a Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis, epísemoi, entre os apóstolos. A palavra notáveis aqui, epísemoi, significa carimbado, reconhecido entre os apóstolos como um dos tais. E quem diz isso não sou eu não digo nada, eu só leio os outros. Né? É o dicionário de Yale, né? O dicionário bíblico de Yale, que é o maior do mundo, tá bom? Escrito por Peter Lamb. Ele fala aqui o seguinte, a única mulher que é chamada de apóstola, evoluindo já porque o senhor falou, não tem o termo, agora tem. Na Bíblia, no Novo Testamento, é Júnias.
Aí se o senhor falar assim, não, mas Júnias não é um nome feminino. Aqui eles são tratados como um casal. Se não for feminino, já deu ruim pra gente. Mas há uma boa briga na academia se Júnias é homem ou mulher mesmo, né? Tem muitos estudiosos que defendem que é homem e muitos que defendem que é mulher, né? Para isso, eu trouxe aqui o ultraléxico, que ele traz, só essas pessoas concordando que é mulher, tá? O Strong, Thayer, Vine, Swanson, Kittel, Ravés, Palavra-chave, Delgado, Tug, Ortiz, Tamés, a Bíblia Plenitude, Baker e Vidal. Todos eles aqui concordam que é feminino. Você vai em qualquer acórdance, se o senhor tiver aí no seu celular ou se tiver de repente no computador, clica em cima de Júnias que o senhor vai ver exatamente isso daqui, ó. Vou mostrar para os senhores aqui, ó. O pastor César com certeza tem um inglês abençoado aqui, ó, pastor. Substantivo, acusativo, singular, feminino, tá vendo? E se a gente for aqui, ó, para o léxico ultra, nós vamos ter todos eles trazendo essa mesma... Você vê que é o mesmo símbolo, tá vendo? Acusativo feminino. Todos eles trazem isso daqui. Todos eles. Então, é uma unanimidade. Por que tem debate na academia? Porque, por uma razão boa, né? Não vou dizer que é ruim, a maioria dos acadêmicos ainda são os reformados. E eles querem transformar isso daqui. E aí vai gerar um outro problema. Porque Paulo está citando casais aqui. É que, na verdade, parece que no Códice de Bezae você tem uma variante, né? Você tem... Então, há mesmo uma discussão acadêmica mesmo sobre isso. Não é uma perseguição ou coisa parecida, mas por conta do Códice de Bezae. Mas eu estou fora do debate. Não, eu reconheço, eu vou entrar nessa parte. A variante que tem no Códice de Bezae, que é o chamado de D05, essa variante aponta o seguinte. Ela também tem outras variantes nesse texto que complicam muito o lado também de quem defende o pastorado feminino. E se a gente for falar de variante, você sabia que entre o Sinaítico e o Vaticano nós temos mais de 30 mil? Já pensou se a gente fosse fazer teologia com base em variante? Realmente não ia ter como, né? Ia ter que montar uns 500 podcasts, mostra o texto, para poder cada um vir com o seu manuscrito aqui. Então, partindo da ideia de que, essas variantes, qual o consenso entre elas? O consenso entre elas gerou 22 trabalhos acadêmicos. 22 trabalhos acadêmicos, nós vamos ter 4 que são mais populares: o texto crítico, o texto recebido, o texto majoritário e a família 35. Todos trazem Júnias com sufixo feminino. Union, tá vendo? Então, aqui é bem simples. Inclusive, né, a gente tem aqui a expressão porque Paulo está citando casais. Então, se Júnior não for um casal, não for mulher aqui, a gente vai ter um grande problema, né? Aí o pastor César vai ter que fazer mais uns 15 debates sobre homossexualidade a Bíblia. Pastor Edmar. Muito bem. Então, interessante é a questão realmente, a discussão acadêmica sobre esse texto aí, ela vai ainda prolongar aí por muito tempo, tá? Quando você observa aí a leitura do texto, né, que quando trata aí da elevada estima, é possível repetir aí só a leitura do tópico lá em cima? Sim. Professor Mateus, por favor. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Muito bem. Então, quando nós observamos aí o reconhecimento que Paulo faz, né, desse possível casal, tá, da importância, que já eram crentes, tá, antes dele, da importância que eles tinham da convivência entre os apóstolos, tá? Eu disse que ele está deixando bem claro aí que, ou seja, que eles, na verdade, gozavam de um certo conceito importante, tá? E aí, ou seja, você vai colocar, tá? Dá para colocar eles aí no mesmo nível do apostolado, tá? Esse casal. E aí, então, ou seja, cabe, claro, aí uma reflexão. E isso aí é um dos pontos também que na academia, porque aí foi colocado só a questão se é homem, se é mulher, etc. Tá? Mas aí quando você coloca esse ponto aí, tem aí como você imaginar e talvez até chegar a uma conclusão relacionado aí à questão da função, tá? A função exercida por eles ali na igreja, nos dias de Paulo, como ele relata, né? Então, é interessante que se observe realmente, ou seja, são, de fato, apóstolos, ou eles têm
são considerados, tem aí um grande destaque, um grande conceito entre os apóstolos. E isso está fácil de responder, porque a gente tem aqui o chamado dativo de esfera. O que é esse dativo de esfera? Entois apóstolos. Aqui está no dativo. Quando você tem um dativo de esfera, é porque você tem uma esfera e os citados estão dentro do mesmo grupo. Inclusive o nome do grupo é Apóstolos. E dentro do grupo está Andrônico e Júnias. Então não é citado na convivência deles. É citado entre o grupo deles e ainda diz carimbado, ou seja, com reconhecimento. Entendeu? A não ser que o Senhor, mas existem, né, mais de 20 tipos de dativo, mas nenhum dos outros 19 se encaixam aqui. Só o dativo de esfera, justamente porque você tem uma preposição, um artigo e um substantivo, que é a exigência do dativo de esfera. E por exemplo, nesse quesito aí específico, relacionado a esta posição deles, como inserido no grupo, esta função aí que o apóstolo, inclusive, diz que eles são, na verdade, reconhecidos, tá, neste grupo aí dos apóstolos. Tá? E diante desse contexto aí, desse quesito aí, que o ponto aí levantado, a questão, por exemplo, do feminino. Tá? Se, de fato, é feminino, dá para sustentar que, de fato, ela existia o pastorado, e até porque nós estamos tratando aqui do contexto geral, né, da questão aí do ministério feminino, e quando nós tomamos aí essa questão aí da sequência de apóstolo, de evangelista, de profeta, de evangelista, né, de pastor, de doutor, tá? Ou seja, se ela está nessa categoria, né, do apostolado, será que de fato ocupava a função pastoral? Ou simplesmente era uma figura componente do grupo, mas que não desenvolvia adequadamente como o apóstolo Paulo, como os demais apóstolos exerceram o ministério? Esse dativo de esfera é como se fosse uma categoria, pastor. Entendeu? Por exemplo, eu chego e digo assim, os debatedores, supõe-se que todo mundo que está ali debate. Os pastores, saúdo os pastores, eu estou saudando uma classe, um grupo, uma esfera, entendeu? Então, diante do dativo de esfera, da regra com que Paulo constrói, inclusive Paulo raramente coloca dativo de esfera na palavra apóstolo. Eu fui ver as outras vezes que ele raramente cita apóstolos, tá bom? Assim no plural, né? No dativo, geralmente ele cita no genitivo, no nominativo. Mas, assim, diante do dativo de esfera, não tem para onde correr. Entendeu? Aquele texto onde Paulo fala que ele veio depois, deixa eu lembrar, eu estou tentando procurar aqui, que ele é um abortivo, não sei o quê, que ele nem merecia ter o título de apóstolo. Acho que é 1 Coríntios 9, deixa eu ver aqui. Eu queria saber se ali ele usa esse mesmo dativo ou não. Palavra último, estou procurando aqui. Mas aí eu vou sair fora do assunto. Aqui, né, 1 Coríntios 4:9, porque a mim me parece que que nos pôs a nós em último lugar, como se fosse condenados, né? Aqui, aqui ele não coloca o dativo de esfera, entendeu? Porque ele está citando, né, os apóstolos, é como se fosse assim, os apóstolos estão numa esfera e ele está fora dela, entendeu? Ele é colocado numa esfera inferior, uma categoria inferior, então ele não está num grupo, ele se refere ao grupo, mas se coloca fora dele como menor. Entendi. Bom, infelizmente nosso tempo é curto e tem vários áudios aí, vamos selecionar 2 para vocês ficarem bravos aí com o Cláudio depois, porque chega bastante, coloca 2 aí, vamos ver. Paz Podcast, mostre o texto. Graça e paz, mestre César Cavalcante e demais debatendos. Uma pergunta ao querido pastor Edmar. Quem fala aqui é o professor Ferreira, de Brasília, que por sinal estou escrevendo um livro intitulado Uma Defesa Técnica do Ministério Pastoral Feminino. Em Colossenses 4,14, Paulo saúda a igreja que está na casa de Ninfa e não cita nomes de nenhum homem. Assim, na casa de Maria havia um líder, Pedro. Na casa de Ninfa, ou ela era pastora, ou Paulo foi deselegante e quebrou o costume da decência a não mencionar o nome do líder.
Qual dessas opções o amado Edmar acata? Tá aí, pastor Edmar, que também é de Brasília, né? Bom, também já serviu em Brasília, né? Muitos anos. Isso mesmo. Obrigado aí pela pergunta, pastor. Observe que Paulo, quando ele faz esta menção aí, tá, o que ele reconhece, faz menção apenas da figura que hospeda a igreja na sua casa e não dá destaque para a liderança, nem mesmo da pessoa que ali fornece a sua casa como o espaço para cultuar. Então, aí nesse caso específico, também não me parece que trata de uma liderança pastoral. Vamos pro próximo. Solta mais um áudio aí, por favor, Cláudio. Bom dia, paz. Uma curiosidade, uma pergunta para o irmão. Não é um equívoco usar mulheres que se destacaram ao longo do ministério dos apóstolos para defender o pastorado feminino? Porque assim teria que generalizar um pouco. Quantas mulheres durante o ministério de Jesus se destacaram, né? Antes de Jesus, no Antigo Testamento, especialmente no ministério de Jesus, e, no entanto, Jesus não chamou nenhuma delas para fazer parte do ministério. Né? Enfim, não é um equívoco isso? Vamos lá, essa é para o Mateus. Bem, eu acredito que não seja o equívoco desde que a gente tenha a base bíblica para isso. O destaque não sou eu que estou dando, não é meu argumento. É Atos, que diz que ela discipulou Apolo. É Romanos 16, verso 3, 4, né, que diz que ela deu a cabeça. E na Bíblia ela é citada na frente. E em 1 Coríntios 16, 19, a igreja está na casa dela. Quem cita isso também é Paulo. Então, Paulo está dando destaque a ela, destaques que geralmente são dados a pastores também, a homens que estavam na liderança da igreja. Por que o destaque, praticamente os mesmos adjetivos dados para um homem devem ser reconhecidos e esses mesmos, quando dados para uma mulher, devem ser rejeitados? Entendeu? Então, essa pergunta que eu te faço agora. Bom, vamos lá. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu quero agradecer o pastor Edmar Ribeiro, sempre com um novo livro. Quantos livros o senhor já produziu, pastor? Publicados já são 20 obras e tem mais algumas aí a serem publicadas. Para chegar. Sempre bem-vindo aqui, muito simpático sempre. E eu gostaria também que o senhor apresentasse suas obras. Eu quero apresentar esta aqui, a Teologia das Cartas Paulinas. Este livro aqui, ele é um livro escrito por 11 escritores, brasileiros e portugueses. Inclusive está sendo utilizado lá em Portugal, lá também. Né? Exatamente, viu? Na África de língua portuguesa e em algumas escolas teológicas lá, este livro. Tá? Então, Carta, aí a Teologia das Cartas Paulinas, é uma obra realmente que o pessoal está gostando muito de ler este livro. Tem um outro aqui, que é Escatologia no Pentecostalismo Clássico. Então, todas aquelas ideias aqui que a gente traz do dispensacionalismo e outros temas importantes e polêmicos, viu? E que traz aí muita instrução para você. Tem mais um outro aqui, sobre o Espírito Santo e a igreja. Aqui a gente traz uma abordagem sobre a atuação do Espírito Santo, tá? em forma de artigo, tá? São vários artigos bem interessantes. E tem aqui, por último, O Segredo do Amor, que é um livro voltado para a família. Aqui a gente desenvolve o tema desde a tenra idade, a estrutura da personalidade, aí nós vamos percorrendo todas as faixas etárias até a terceira idade. Então, uma obra bem importante. Que Deus abençoe, pastor. Quem quiser os livros, pastor, como é que faz? Pode buscar, se você preferir receber em casa, você pode encontrar no Mercado Livre. Pode pedir aqui por Edmar Ribeiro, doutor Edmar Ribeiro, você vai achar. É um site, né? No Mercado Livre mesmo. Entra no Mercado Livre, coloca lá doutor Edmar Ribeiro. E encontra. E também tem um site que é editorarios.com.br. Lá você encontra tudo. editorarios.com.br. Maravilha, maravilha. Pastor Mateus, obrigado pela sua presença aqui e você volta depois da manhã? Depois da manhã, Quinta-feira, vamos lá.
E também fala de suas obras, por favor. Isso. Bem, gente, poxa, muito obrigado, foi um debate muito respeitoso, aprendi muito com o pastor, depois eu vou querer alguns livros do senhor, mas vamos lá, gente, o meu material é esse. Antes que, né, as pessoas geralmente perguntam muito, quanto é o livro? Gente, eu trabalho com cursos, eu sou professor, tá? Tenho alguns livros, mas eles são livros didáticos, então esse aqui, por exemplo, é o curso de grego bíblico básico, médio e avançado. Depois dele você sai, né, professor de grego, está preparado para dar aula. Aqui tem 352 atividades, 30 lições. Nós temos um grupo de encontro quinzenal e você pode adquiri-lo com R$80 mensais na nossa assinatura. Tá bom? Ele vem acompanhado desse outro livro aqui, ó, que são os mapas mentais. Esse daqui é um materialzinho de bolsa. Estou tentando ser didático igual o meu amigo pastor César, né? Ele estava falando sobre isso, inclusive. Muitos bons professores que não formam bons alunos. É verdade. Né? E aí esse daqui, pastor César, dá uma olhadinha só, o mapinha mental. Ele é todo colorido, ele vem, né, bem Mostra estruturado. Aqui. Ali, ó. Ele vem todo preparado para a pessoa poder entender o grego de forma mais bem sofisticada, né? E aí, olha, rapaz, essa câmera é boa mesmo, hein? E aí ele tem aí todos os exemplos e tal. Essa carinha aí é porque é da videoaula, tá, gente? Depois eu vou tirar ela. E aí esse é o nosso curso de grego, tá? Temos aí também, se você quiser adquiri-lo à vista, nós também temos essa condição. E aí você ganha esse daqui de brinde, que é um curso de língua portuguesa. Eu também sou linguista formado pela UF, língua portuguesa e literatura brasileira. Aqui nós fazemos uma revisão em todos os tópicos da língua portuguesa. Então você que ficou para trás, de repente, nos estudos e quer revisar para aprender e ficar pronto para um concurso público, para um vestibular e até mesmo para o uso instrumental da língua na pregação, aqui a gente fala sobre comunicação, morfologia, sintaxe, fonologia, semântica, produção textual e preconceito linguístico. Vale muito a pena também, todo acompanhado com videoaula, com encontro. Temos esse, curso de hebraico bíblico. Esse é um curso que vai do básico ao intermediário, tá? Nós temos aqui também videoaulas, livro físico, encontros quinzenais e todos eles você pode adquirir um por vez na assinatura, que é R$80 mensais. Como é que vocês me encontram? Vocês têm o site, que é koinoniaitk.com. Como é que se escreve koinonia, né? Koinonia. Aí vem ITK, que é de Instituto Teológico Koinonia. koinoniaitk.com, você encontra o nosso site lá. Também pode nos encontrar através do Instagram, professor.mateusrangel, e também com o DDD, né, que vai receber você lá para poder apresentar o conteúdo, que é 22 999 24 23 93. 22 999 24 23 93. Será um prazer recebê-los, pastor. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Maravilha, maravilha. Obrigado, pastor Mateus. Estou ficando por aqui, minha gente. Amanhã tem mais Mostra o Texto, mas às 14 horas, às 2 da tarde, eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Amém. Maravilha.